Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero falar no nosso devocional sobre um assunto muito importante. Importante não só para o individual, mas também para o coletivo. O livro de Levíticos, no capítulo 10, versículo 1, diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Temos aqui a triste história dos filhos de Arão, filhos esses que foram consagrados para o serviço da obra no tabernáculo, responsáveis pela solene missão de não deixar o fogo de Deus se apagar. Quando a Bíblia fala sobre esse fogo, não temos aqui nenhuma simbologia, mas um fogo literal, como o fogo da tocha olímpica que se mantém aceso de Olimpíadas a Olimpíadas. E em algum momento, Nadab e Abiú se descuidaram e o fogo que veio dos céus, o fogo santo que descera sobre as ofertas, se apagou. Aqui os dois irmãos vão tomar uma atitude que se repete diversas vezes entre a humanidade. Ter um problema e, ao invés de comunicar a Deus, tentam resolver sozinhos. Nesse caso, a solução foi: vamos acender um incensário em nossa casa e levar para o tabernáculo, assim resolve o problema do fogo que se apagou. O resultado disso foi o fim trágico dos dois irmãos, que morreram fulminados, não porque o fogo se apagou, mas por levarem fogo estranho diante da face do Senhor. Hoje estamos vivendo a apostasia do fogo estranho em muitas comunidades cristãs. Em nenhum momento da história os papéis se inverteram, mas muitos vivem como se quem precisasse de ajuda é Deus. Trocaram a presença de Deus por homens influentes. Trocaram o toque do Espírito Santo por manipulação emocional, por implantação de lágrimas. Trocaram a sua palavra por exemplos pessoais de motivação. O resultado disso tem sido catastrófico. A falta do fogo de Deus tem esfriado o povo, que tem vivido de maneira infantil, quando já eram para serem maduros na fé. É a criança que se interessa mais pelos presentes do que pelas responsabilidades. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, nunca foram para que os filhos maduros crescem na existência de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 diz: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estavam no rego. Elias sabia quem era Deus. Quem precisava de sinais eram os inimigos. Davi, da mesma forma, não confiou em Deus depois que Golias caiu. Ele confiou antes. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou até mesmo Daniel, entraram na fornalha e na cova sabendo quem era um Deus. Vemos pessoas falarem em testemunhos. Olha, eu estava diante de um grande problema e eu disse assim, se o Senhor realmente é Deus, então me livra.
E quando o Senhor fez o milagre pela misericórdia, as pessoas dizem: agora sim, eu sei que o Senhor é Deus da minha vida. Meus irmãos, eu sei que não é fácil, mas crer na palavra parece ser difícil. É mais fácil crer no milagre, mas como crer na palavra que eu não leio, que eu não estudo, que eu não me dedico? Você está compreendendo? O Elias não fez aquela oração para que ele pudesse crer, ele já cria. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todos eles já acreditavam, como Davi. Davi não acreditou mais depois que Golias caiu, ele acreditava antes. Eu sei que é difícil para muitas pessoas acreditar na palavra, principalmente por conta disso. Como que eu vou acreditar numa palavra que eu não leio, que eu não estudo, que eu não me dedico? As fábulas estão chamando a atenção. São palavras fofas, lindas, ou sem qualquer fundamento, mas como estão sendo ditas em um púlpito, são afirmadas como palavras de Deus. Mas o fogo usado não é o de Deus, é um fogo estranho. E o desejo do homem é, sabe, o desejo do homem é como uma película fina de Bíblia por cima. Tem muita vontade humana, tem muito desejo humano, mas está coberta por uma fina película de Bíblia. E com isso as pessoas dizem: não, mas é de Deus, olha ali, ó, tem um versículo, olha ali, tem um pouco da palavra do Senhor nisso. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Muitos se tornaram costureiros de véu. Cristo é o fogo que a igreja precisa. Nossa pregação tem que ser Cristo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, uma carta à primeira igreja diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui a igreja de Éfeso aparentemente ia muito bem, trabalhadora, paciente, colocava à prova falsos apóstolos, sofredora pelo nome de Cristo, porém o fogo tinha se apagado. Tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Quem é o primeiro amor de uma igreja? É o salão enorme para 30.000 pessoas? É ter um canal de alto alcance? É estar entre as 10 mais poderosas? Ou o primeiro amor de uma igreja é Cristo, Jesus, o Filho de Deus? Que possamos, nesse tempo, refletir sobre isso. O Senhor diz: pois se vocês não se arrependerem,
Eu vou retirar de vocês o castiçal. Tirar o castiçal, vocês vão deixar de existir. A igreja do Senhor, a igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo Jesus. Que essa palavra possa nos trazer hoje uma reflexão. Que essa palavra possa fazer nós lembrarmos de que os papéis não se inverteram. A igreja é de Cristo e não Cristo é da igreja. Nós precisamos de Deus e não Deus que precisa de nós. Que essa palavra possa nos fazer abrir os olhos e voltar a colocar Cristo no centro de todas as coisas. Deus te abençoe e até o próximo devocional.